Olá, bem-vindas, vamos entrando, boa noite. Então, hoje na nossa live a gente vai falar sobre constelação familiar. Então, a constelação familiar divide aí dois públicos, né? As pessoas que conhecem já a constelação familiar, que já estudaram um pouquinho, já fizeram, né, um atendimento e elas dizem, né, a constelação transformou a minha vida, foi um divisor de águas. E tem aquelas pessoas que às vezes elas veem, né, algum vídeo curtinho aqui na internet, boa noite meus amores, boa noite Jana, e aí mexe na ferida delas e aí elas não querem olhar aquilo e daí elas começam a falar mal da constelação porque elas não querem mudar a postura, né, muitas pessoas preferem ficar no vitimismo do que mudar a sua postura. Então a constelação traz aí dois públicos, né, dos fãs que são apaixonados, que dizem, não, a constelação transformou a minha vida e eu sou uma dessas, né, foi um divisor de águas na minha vida. Então eu vou trazer um pouquinho aqui porque ainda tem muita gente que não conhece, né, não sabe o que é a constelação. Vou explicar um pouquinho o que é a constelação familiar, então já chama as amigas para participar aqui da live, para conhecer o que é a constelação. Quem já conhece a constelação, fica comigo aqui até o final, que eu vou trazer umas dinâmicas aí bem babado, disfuncionais, que existe aí nas melhores famílias, né? Então a gente precisa olhar algumas dinâmicas inconscientes para a gente tomar uma nova postura, para que a gente possa ter bons relacionamentos, para a gente destravar na vida. Então, uma coisa que também gera um equívoco é o nome, né? Constelação familiar. Aí quando a pessoa vê constelação familiar, ela acha que é alguma coisa de estrela, de astrologia, que é uma coisa mística, meio esotérica, e aí as pessoas elas também ficam lá com as suas crenças, né? Mas aqui para ajudar a desmistificar um pouquinho isso também, Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, ele era um alemão, e aí lá a tradução do alemão aqui para o Brasil ficou distorcida, o sentido da constelação familiar. Na verdade, a tradução correta seria posicionamento familiar. Então aqui eu vou explicando e aí vocês vão entender exatamente, se resume a isso, posicionamento familiar. Então Bert Hellinger, ele era psicoterapeuta, então ele tinha assim uma bagagem, né, imensa de estudos, e ele foi para uma tribo e ele começou a observar o comportamento daquelas pessoas, e foi aí onde ele foi desenvolvendo as leis que a gente chama leis de ordens, as leis sistêmicas. E aí quando a gente não está alinhado com essas leis, que a gente está rompendo com uma dessas leis, a gente trava. E aí onde começa a surgir o quê? Bloqueios, sintomas, doenças, a vida fica travada, trava a prosperidade. Então por isso que é tão importante a gente acessar esses ensinamentos para a gente o quê? Andar de acordo com essas leis. Então ele observou essas leis, assim como a lei da gravidade surgiu como? Alguém observou e trouxe, né, a lei da gravidade. E aí Bert Hellinger, ele já trabalhava em grupos, então tem muitas pessoas que conhecem a constelação familiar em grupo. Talvez alguma de vocês aqui assistiu a série Uma Nova Mulher, que mostra, né, a constelação em grupo. Então a pessoa ela traz um sintoma, uma queixa, e aí vai colocando representantes, né, pessoas para representar o pai, a mãe, o sintoma. O que é mais comum de a gente ver em consultório é o que? A constelação com os bonequinhos. Então a gente vai posicionando os bonequinhos e vai observando ali as dinâmicas disfuncionais e vai conduzindo aí o nosso cliente, né, aquilo que ele precisa ver, aquilo que precisa ser transformado na vida dele. Eu aqui no meu consultório, desde o começo, eu gosto muito do que a gente chama de constelação consciente. Ir conversando, orientando, né, o cliente, explicando sobre essas leis, para que esse conteúdo vá interiorizando, a pessoa ela começa a se observar. Então isso é muito incrível, né? Porque quando a gente ensina o nosso cliente sobre essas leis, no dia a dia ele está se observando, ele está se curando, ele está se lapidando, né? É uma coisa que ele acessa o conhecimento realmente. Então aqui eu gosto de trabalhar muito nesse sentido. Eu digo assim, da minha própria experiência, né? Quando eu fui fazer a minha primeira constelação familiar como cliente e que eu não conhecia muito, né, sobre essa ferramenta,
aquilo me gerou muita estranheza. Eu fui numa consteladora e era uma excelente consteladora na época, só que quando ela trouxe, né, e colocou os bonequinhos e começou a falar: ai, aqui tu tá fora de lugar, tu não pode se meter no quadrado do outro. E eu era muito essa postura salvadora, né? Eu me envolvia na dinâmica de pai, de mãe, de parceiro. E eu saí cheia de resistências ali do consultório. Eu disse: na teoria é muito lindo isso, mas na prática ela não vive a minha vida. Ela não sabe que se eu não for lá e ajudar o meu pai assim, não sai do lugar. Se eu não fazer assim com o meu parceiro, também não funciona. Então a gente tá com as nossas feridas, a gente tá com muita coisa inconsciente, e aí quando a gente acessa a informação, a gente tem dificuldade de acessar a nossa sombra. Então por isso que eu gosto de ir fazendo essa condução, né, para que a pessoa ela comece a fazer sentido, interiorizar aquele conteúdo. Por um período eu até fazia constelação na água, mas agora, como eu tenho a formação das cartas sistêmicas, eu tenho priorizado muito esse trabalho porque é incrível. Então a constelação familiar, ela vai nos ajudar o quê? A ver algo que está disfuncional no nosso sistema. Mas a gente diz que ela não é um tratamento, porque tu vai ver aquilo que precisa ser visto, e se tu não acompanhar, né? Se o terapeuta ali não te acompanhar, fizer só a constelação familiar, tu fica meio perdido. Isso é outra coisa também, que eu sempre explico, né? Para os meus clientes. Eu gosto de mais sessões, porque aí eu vou fazendo a condução daquilo que tu precisa se transformar. Porque só a gente saber uma informação, a gente não tem um botãozinho ali, desliga e agora eu vou mudar e eu vou fazer diferente. Como que eu faço diferente, né? Então, por exemplo, eu identifiquei na constelação que eu tô sendo mãe da minha mãe. E aí, por mais que na constelação fale algumas frases de cura, mas tu vai ter dificuldade de voltar para o teu lugar. Então, por isso que eu gosto, né, de mais sessões onde eu já vou ressignificando. E aí, como eu entro com as cartas sistêmicas, a gente tem lá a harmonização de pai, de mãe, de parceiro, de falecimento, quem sofreu um abuso, enfim, uma separação. Então, tem todo um processo de ressignificar a história do cliente para que ele consiga tomar essa nova postura. E aí, então, voltando, né, falar aí sobre as leis sistêmicas, então a gente tem 3 leis de ordem que a gente precisa respeitar para a nossa vida fluir, para que a gente não gere sintomas e bloqueios na nossa vida. Uma delas é a lei de hierarquia, a lei de ordem. Então, os nossos pais, eles são grandes, eles prevalecem. E a gente, filho, a gente tem um amor cego, a gente é tão leal aos nossos pais que inconscientemente, né, num bom sentido, que a gente quer ajudar, que a gente não quer ver eles sofrerem, a gente acaba muitas vezes se posicionando como pai dos nossos pais, querendo resolver as coisas por eles, achando que eles não dão conta. E a gente esquece que antes de a gente existir, nossos pais já eram grandes, eles davam conta da vida deles. E aí, esse sair fora do lugar, muitas vezes até assim, de olhar para o teu pai ou para tua mãe e sentir que ele é fraco, que não vai dar conta. Então, toda vez que a gente acha os nossos pais fracos, que não vão dar conta, que eu tenho que ir lá ensinar algo, porque senão eles vão fazer errado, eu tenho que ir lá e resolver porque eu quero tirar a dor deles, a gente está saindo do nosso lugar, a gente está se posicionando como pai dos nossos pais. E aqui a gente quebra essa lei de ordem. Então, a gente tem que olhar para os nossos pais, eles são grandes, eles dão conta. E aquilo que eu tenho de crítica, que eu tenho de reservas, é esse movimento interno que eu tenho que ir me transformando. E aí dentro do consultório eu faço muito isso, né? Esse trabalho da nossa criança que está ferida, porque a gente entender, né, que talvez em algum momento os nossos pais foram limitados e a nossa criança se sentiu abandonada, rejeitada ou que faltou amor, a gente ter esse entendimento que eles deram, que eles podiam dar, não elimina a nossa dor. Então a gente realmente precisa fazer um processo de ressignificação, porque não existe pais perfeitos ao nível de que uma criança ela vai ser atendida em todas as necessidades dela. Isso é impossível. Uma criança sempre vai ficar com conflitos, com coisas para ressignificar. Então nos atendimentos a gente vai fazendo esse processo de ressignificação
para que você se consiga colocar no seu lugar de pequeno, olhar que seus pais são grandes e você é pequeno. A outra lei é a lei do equilíbrio, entre o dar e o receber, o equilíbrio das trocas. Quando a gente quebra essa lei, a nossa vida fica travada. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, existe aqui, né, duas amigas. E aí, então, é aniversário da minha amiga, eu venho aqui e eu dou um presente, dou os parabéns, lembro dela. E aí ela vai ficar com o quê? Com sentimento de dívida. Ai, da próxima vez eu tenho que lembrar do aniversário e comprar um presentinho. Passou o aniversário e ela esqueceu, passou. Chegou o ano seguinte, a tua amiga veio de novo, lembrou, deu um presente e tu, meu Deus, esqueci. Dá aquele sentimento de dívida, mas acabou se enrolando e não conseguiu retribuir essa amiga. Passou mais um ano, a amiga veio aqui e deu algo. Essa pessoa que tá aqui, ela vai começar a se sentir mal. Inconscientemente, ela vai querer sair da relação. E quem foi dando aqui demais se sente, não, ó, todo ano eu dei presente aqui pra fulana, uma hora ela vai me reconhecer, ela vai fazer algo por mim. Então, a gente desequilibra essa relação. Então, eu tenho que vir dar um pouquinho e daqui a pouco eu tenho que suportar e esperar. Não que, eu dei um presente de 100 reais, a fulana tem que vir me dar um presente de 100 reais. Mas ela lembrou, ela retribuiu o gesto para depois eu poder vir e aí fazer algo diferente. Senão, há esse desequilíbrio. E isso acontece muito o quê? Em casais. Então, muitas vezes dá conflitos porque alguém está fazendo demais. E aqui o que acontece, né? E aí tem gente que tá assim, problemas no casamento, eu quero recuperar o meu casamento e se eu não tenho a informação correta, tem gente que vai dizer, mas eu tô me esforçando, eu tô lendo, eu tô fazendo o meu melhor. E só que aí, às vezes, o que a pessoa tá fazendo, esforçando e fazendo o melhor, dando e não dando lugar pro outro aqui receber, tá afastando mais do que aproximando. Então, por isso que o conhecimento liberta, porque se a gente não tem o conhecimento, muitas vezes a gente está esforçado no nosso processo, se dedicando. Eu quero olhar aqui para a questão do meu relacionamento de casal, só que é igual alguém que está se afogando. Se ela começar a se debater demais, se movimentar demais, o esforço que ela está fazendo vai ajudar ela a se afogar mais ainda. Então, muitas vezes, a gente tem essa intenção que a gente quer ir para o mais, que a gente quer melhorar um relacionamento, só que quando a gente não tem a consciência, muitas vezes a gente acaba errando e aqui desequilibrando mais ainda a relação. E aí quem recebe demais tem a tendência a sair desse relacionamento. E a terceira lei, a lei do pertencimento. Então todos têm o direito de pertencer. O sistema ele não admite uma exclusão. Toda vez que tem uma exclusão, vai vir mais uma vez, ou um sintoma, ou um bloqueio, enfim, algo vai travar na tua vida para fazer essa inclusão. Então, algumas pessoas às vezes dizem assim, né? Não, aquele fulano lá, o meu primo, aquele bêbado, não pertence à família. Gente, não existe não pertence, né? As pessoas têm essa coisa que às vezes é alguém que não agrada ou não age de acordo, né, como gostaria e tem essa tendência a excluir, mas faz parte do teu sistema. Em alguma medida tu vai precisar olhar para isso, principalmente, né, quando é pai, quando é mãe, quando é filho, precisa fazer esse movimento de incluir. Quando existe, por exemplo, a pessoa tá no segundo casamento e aí diz, meu ex-parceiro, não posso nem ouvir falar daquele traste. Pois é, mas a tua vida vai bloquear, o teu relacionamento vai ter conflito enquanto tu não incluir essa pessoa que fez parte da tua vida. Em algum momento vocês foram um encaixe perfeito, vocês tiveram um aprendizado, principalmente às vezes, né, tem gente que tem filho e ainda tá excluindo lá esse ex-parceiro, que na constelação a gente diz que nem é ex-parceiro, é o quê? O primeiro parceiro fez parte da tua vida, é o teu segundo parceiro. Então, só quando a gente vai dando um bom lugar no nosso coração para quem veio antes, eu me libero para estar aberta para esse novo relacionamento. Senão a minha vida vai travar porque eu preciso incluir aquele que veio antes. Essas inclusões diz respeito também a abortos. Muitas vezes, né, quando a pessoa ela faz um aborto e acaba vindo o sentimento de culpa, né,
fica lá um assunto velado, fica um assunto que não pode ser tocado. E isso inclui até aborto espontâneo. Por mais que foi questão de dias esse aborto, era uma vida que não veio ao mundo e ela precisa ser incluída, ela precisa ser lembrada. Então, esse ano aqui no consultório, eu atendi uma moça e a gente, né, foi trabalhando ali os conteúdos. E aí eu perguntei algo para ela e ela disse que a mãe dela, antes dela, teve uma gravidez, eu não lembro de quantos meses, né, e perdeu o bebezinho. E ela disse, né, que era um assunto que acabaram não tocando mais, e eu disse, pois é, mas tu precisa incluir, né, esse teu irmãozinho, porque senão daqui a pouco começa a ter travas, problemas na tua vida. E aí eu expliquei algo para ela fazer, para trazer essa inclusão, né, no coração. E aí no outro atendimento ela chegou, Grace, a gente sentou em família, né, porque eu falei para minha mãe que ela precisava também fazer essa inclusão, né, desse irmão que não pôde vir ao mundo, e foi tão gostoso, era um assunto que a gente nunca tocava nesse assunto, e a gente sentou em família, conversou, e a gente combinou que ia dar até um nome pro bebezinho, e eu disse, incrível, é exatamente isso, né? Então, é trazer o nome, trazer essa inclusão, porque senão às vezes fica aquele assunto velado, a pessoa fica lá, sentimento de culpa, as coisas vão ficar travadas na vida. Então, esse é um movimento interno que a gente faz aqui no consultório, né? Eu ajudo nesse processo de ressignificar para a pessoa incluir essa vida que mesmo que foi dias lá, né, na barriga da mãe, pertence a esse sistema familiar. Então, a constelação traz muito essa questão do incluir, do se harmonizar, de cada um estar no seu lugar. Então, lembra lá o que a tradução correta seria o quê? Posicionamento familiar. Então, é como se fosse uma máquina e cada pecinha tem que estar no lugar. Cada pecinha tem que estar respeitando a sua função. Então, não adianta ter lá um parafuso e uma outra peça lá, o parafuso querer ser aquela peça, não vai dar certo. Cada um tem que estar lá na sua função. Então, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. E na maioria das famílias, isso é muito inconsciente, mas vira uma bagunça, tá todo mundo fora do lugar, da sua função. Então são os filhos sendo aí mãe de pai, de mãe, no casamento a parceira sendo mãe do parceiro. Então nós mulheres, a gente tem muito essa dificuldade, né, porque a gente tem muitos papéis. Então a gente tem o quê? Tem o papel de filha dos nossos pais, quem é mãe, né, mãe dos filhos, parceira, tem um ambiente do trabalho. Então às vezes eu tô lá no ambiente do trabalho, eu tô no excesso da minha energia masculina, eu tô lá mandando, executando, e aí eu venho pro meu relacionamento de casal nessa postura, nessa função de empresária, e aí às vezes eu vou nesse masculino mandando, né, e aí eu não venho pro meu feminino, eu não venho pra minha função de parceira, ou eu tô tão ali envolvida, né, sendo mãe. Eu sou tão envolta por esse papel, e essa é uma dificuldade muito grande de nós mulheres, que quando a gente tem um filho, a gente bota isso como prioridade. Só que a prioridade, lembra lá da lei de ordem? É quem veio primeiro. É o casal, depois é o filho. E aí às vezes a gente tá nessa postura de mãe, e quando a gente vê, a gente tá sendo mãe do parceiro. E aí isso dá muita bagunça, porque tá fora do lugar. Então a gente tem que vir acessando essa consciência pra gente voltar pro nosso lugar. Com cada pessoa, quando eu tô com a minha mãe, eu sou filha. Quando eu tô com a minha filha, eu sou mãe dela. E eu preciso que ela respeite esse lugar. Que eu sou mãe, eu mando, e ela é a filha e ela tem que me respeitar. Então quando cada um tá na sua função, na sua ordem, a vida flui. E aí não precisa ter sintomas, bloqueios, travas, porque eu tô no meu lugar, e isso colabora com um sistema para que tudo funcione perfeitamente. E aí outra coisa eu sou filha. Para mim nascer, para mim vir ao mundo, eu precisei o quê? De mãe e de pai. E aí isso aqui dá uma confusão, aqui é onde que as pessoas feridas daí não gostam da constelação por causa disso, mas a filha precisou o quê? Do óvulo da mãe e o espermatozoide do pai.
Todos nós. Então, a gente é 50% a nossa mãe e 50% o nosso pai, mais a nossa evolução. Então, quando tem dinâmicas disfuncionais, porque o que acaba acontecendo? Os parceiros aqui muitas vezes acabam brigando e respinga aqui no filho. Mas lembra, o filho é pequeno. A gente não pode trazer assunto de casal para os pequenos, mesmo que esses pequenos já sejam adolescentes, já sejam filho adulto. Então, quem é mãe, quem é pai que está aqui, presta atenção nisso. Assunto de casal é assunto de casal. E aí, quando a mãe vem aqui porque ela tá ferida, porque brigou com o parceiro, igualmente o homem, tá? Mas aqui, como a maioria é mulher, eu vou falar aqui desse lugar de mulher. E aí, quando a mãe vem e fala pro seu filho: ai, tu é igual ao teu pai, mas tu mesmo, né? Tu viu, teu pai nos abandonou, teu pai é fraco, ele não luta pela gente. O filho é 50% a mãe e 50% o pai. Então, esse filho, ele sente que ele tem que anular a metade dele. E aí, olha que doideira que acontece aqui. Quando a mãe exclui, lembra? O sistema não aceita a exclusão. Toda vida que a mãe exclui ou o pai exclui a mãe, a filha, os filhos, né, em geral, eles têm tanto essa questão de que eles sempre querem ver os pais juntos e tem essa questão do pertencimento. Então, quando vê a mãe excluindo o pai, ela vem aqui e se iguala: pai, você faz parte. Então, eu venho e fico bem parecidinha com o meu pai para poder incluir o meu pai. E aí, essa filha, ela perde o protagonismo da história dela, porque o quê? Existe uma força maior, um campo que nos move e que não aceita a exclusão. E aí, quando essa mãe afasta esse parceiro, né, que é o pai desse filho do coração, a filha precisa vir aqui e ficar bem parecidinha com o pai. Um caso para ficar mais fácil de vocês entenderem isso que eu tô dizendo. Por exemplo, o pai é um alcoólatra. E a mãe fala: e o teu pai, porque o teu pai é um alcoólatra, o teu pai não presta, o teu pai isso, o teu pai aquilo. O filho, na alma, ele sabe que ele é 50% pai. Então, isso é pesado porque ele já tem que anular uma parte dele, ele se sente desconfortável na própria pele dele e, ao mesmo tempo, ele vai lá e se vincula a esse pai e fica bem parecido. Então, daqui a pouco, sem saber, ele é movido e ele tá lá, que também tá no álcool, para honrar esse pai. Pai, eu vejo você, você pertence. E aí, só quando eu faço essa inclusão é que eu me libero para fazer diferente, senão eu vou repetir, porque pela lei do pertencimento eu quero trazer esse que está excluído. Então, onde que acaba dando muitas dinâmicas, né, inconscientes. Então, a gente traz padrões, a gente repete. Então, se teve história de abuso, de traição, de obesidade, a gente tem essa coisa que quer pertencer, que quer ser leal nas dores, e a gente, enquanto não tomar essa consciência, a gente repete esses padrões. Para ficar mais fácil, eu vou trazer aqui para os bonequinhos, e agora é o que eu falei, dinâmicas aqui babado. Chama as amigas para vir, para entender isso aqui, que, gente, isso aqui vale ouro, tá? E vocês não vão achar escrito aí em qualquer lugar aqui essa dinâmica que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se fica bom aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Aqui está você, teu pai e a tua mãe. Não, desculpa. Aqui é a tua mãe. Tua mãe e o teu pai e aqui os teus avós. Então, quando lá na infância tu observou a tua mãe não estando aqui do lado do teu pai, porque o quê? Quando eu tô casada, eu preciso priorizar o relacionamento atual. Eu tenho que me desvincular aqui da minha família de origem para estar com toda a minha energia aqui no meu casamento. E aí, quando tu era pequenininha e tu olhou aqui dinâmicas doentias do teu pai e da tua mãe, que, por exemplo, a tua mãe, por algum motivo, ela estava olhando para os teus avós, né, para os pais dela, e ela deixou um lugar vazio
ao lado do parceiro, porque ela ainda se envolvia com as dinâmicas aqui dos pais dela, ou porque ela achava que o pai dela não era bom o suficiente, enfim, ou tinha brigas de casal e ela estava sempre aqui resolvendo as coisas, ela deixou o lugar dela aqui ao lado do parceiro vazio. E aí o que acontece? O filho quer ver os pais juntos, o filho ele tem essa lealdade, esse amor cego, aí fica com pena aqui desse pai. Aí às vezes essa menina, né, que pode ser você, olhou, ai, a minha mãe não tá sendo uma boa esposa, eu quero que os dois fiquem juntos, eu tenho pena do meu pai, eu venho aqui, eu ocupo esse lugar que tá vazio, que a minha mãe deixou esse lugar vazio. E aí eu fico aqui o quê? Emocionalmente casada com o meu pai. Dá para entender, gente? É um pouquinho complexo. Vou tentar ir devagarinho para vocês entenderem. Eu ocupo o lugar da minha mãe, porque a minha mãe não tá ocupando, ela não tá na função aqui de parceira do meu pai, ela tá envolvida lá na dinâmica dos pais dela, da família de origem, ou porque, sei lá, talvez eu também não goste mais e não tá no papel de parceira. E eu venho, ocupo. Quando eu viro adulta, que eu vou para minha vida, que eu quero arranjar um parceiro, emocionalmente, como eu tô casada com o meu pai, o que vai acontecer? Essa mulher, ela vai atrair homens indisponíveis, e é o que a gente chama da síndrome do dedo podre. Vários homens não estão disponíveis, ou são homens problemáticos, nenhum relacionamento dá para ela. Será que o problema realmente são os homens? Que ela sempre atrai os mesmos homens? Ou o problema é ela? Ela está indisponível, porque ainda emocionalmente está casada com esse pai. Então aqui ela precisa fazer esse movimento de se despedir externamente desse pai para poder ir para a vida dela. E aí então finalmente ela achou lá um parceiro, tá se relacionando, só que daqui a pouco a mãe dela liga, filha, ai, teu pai é isso, teu pai é aquilo, olha o que teu pai tá fazendo. Aí ela tem esse amor cego, ela é leal, ela vem e quer resolver. Aí ela tá adulta e ainda tá ocupando aqui o lugar da mãe. Aí o que vai acontecer? Lugar vazio ao lado do parceiro. Tá lá de volta, envolvida nas dinâmicas, resolvendo assunto de pai e mãe, porque talvez esses pais estão numa postura infantil, são carentes, querem atenção, querem, exigem muito dessa filha, envolve nas dinâmicas, e ela nesse amor cego vem. E aí deixa aqui o lugar vazio ao lado do parceiro. Aí ela vem, ajuda, resolve o problema dos dois. Quando ela vem aqui do lado do parceiro, ela já tá sem energia, 80% já ficou aqui resolvendo o assunto de pai, mãe e de toda a família e de mais sei lá quem. Ela já vem com pouca energia. Quer ver se ela tiver filho? Já não tem mais energia nem pro filho, porque gastou tudo lá com pai e com mãe. E é só a gente parar um pouquinho, respirar e pensar, quem precisa mais aqui? É o filho ou são os pais? Os teus pais são grandes, eles dão conta da vida deles. Por mais que às vezes tu ache que não, que por mais que tu seja uma salvadora, que tu acha que se tu não for lá se meter no conflito do teu pai e da tua mãe, tomar a dor deles, eles têm que aprender. Enquanto tu estiver lá envolvida, tu tira a oportunidade de aprendizado deles. E aí tu acaba desequilibrando o teu relacionamento, porque tu não tá ocupando o teu lugar, porque já vem aqui e já falta energia para tua própria filha. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela chegou aqui exausta, depressiva, e aí eu fui vendo a história dela muito envolvida nas dinâmicas da mãe. E aí quando chegava lá, é parceiro, é filho, é trabalho, é casa, era exaustão. E aí eu fui conduzindo ela para ela devagarinho fazer só o que era realmente necessário ela fazer pela mãe dela.
E aquilo foi o quê? Dando um respiro para ela. Ela foi voltando até aqui a alegria de viver, a disposição, porque ela estava se sentindo sugada, porque sempre tinha esse movimento de que ela precisava olhar para trás. E aí toda vez que a gente está olhando para trás, achando que os nossos pais não dão conta ou que eu tenho que me envolver, eu olho para trás, eu não olho para a vida que está aqui na frente, que é a prosperidade, que é os bons relacionamentos. E aí, gente, pega isso aqui agora. Essa aqui é você, se você não ocupar o teu lugar aqui, ao lado do teu parceiro, que tu deixar o buraquinho aqui vazio vermelho, pode ser que a tua filha se sinta no dever de vir e ocupar esse lugar. Já que a minha mãe não tá aqui, eu faço pelo meu pai. E aí, entende como é incrível. Eu digo que esse ensinamento sistêmico, ele é uma bênção na nossa vida, porque quando a gente se cura e a gente vai para o nosso lugar, quem recebe essa cura é os nossos filhos. Porque se eu tô toda embolada aqui, eu tô fora do meu lugar, automaticamente vai vir a minha filha e aí ela vai querer ocupar o meu lugar, ou ela ainda vai estar numa dinâmica também doentia, olhando para trás. E quando eu me curo, eu me torno saudável, eu digo, filha, olha para frente, olha para a tua vida, a mãe dá conta. Então a gente, numa postura saudável, a gente pode estar derrotada por dentro, mas para os filhos, o que a gente tem que passar? Eu tô bem, vai para a tua vida. Se tu for e não dá certo, eu tô aqui, eu vou te acolher. E aí, quando o casal ele tá disfuncional, ele requer que os filhos se envolvam na dinâmica deles. E daí, na rede vizinha, eu fiz um vídeo falando, que a gente não deve envolver, não deve falar do pai. E aí teve um monte de gente lá, mexeu na ferida. Como? Eu não vou falar? O pai dele me traiu, eu vou esconder, eu vou mentir. Gente, para um pouquinho e respira. Não é pelo teu parceiro que tu vai fazer esse movimento. É pro teu filho. O que o teu filho tem a ver? Assunto de traição é assunto do casal. Não é pro teu filho resolver. E mães, pega essa chave também. Não desabafe os teus problemas com teus filhos. Os teus filhos não são teus amigos, porque senão vai quebrar a ordem. Então lembra, mãe é grande, filho é pequeno. O teu filho nunca pode te ajudar. Quem pode te ajudar são teus pais. E isso é um movimento interno. Então sempre que tu se sentir fraca, frágil, lembra da força dos teus pais. Teus pais estão aqui, na tua esquerda está tua mãe, na tua direita está o teu pai. E toma essa força. Porque tu também é uma adulta, não pode também agora querer ir lá chorar as tuas coisas, as tuas questões com pai e com mãe. E aí quando tu tá com um desafio, procura uma colega, paga uma terapia, porque aí a terapia é alguém que estudou, que vai poder te orientar. Não traga os teus problemas, querer desabafar com o filho, teu pai é isso, teu pai é aquilo, olha o que o teu pai me fez. E aí pensa, é muito difícil para esse filho, o filho ele quer amar o pai, independente dos defeitos do pai. Só que ele pensa, minha mãe tá ferida, machucada, se eu amar o meu pai, a minha mãe vai ficar brava comigo. Então, muitos filhos têm o amor interrompido com os pais, porque pensa, eu não posso amar o meu pai, senão a minha mãe aqui não vai gostar. E essa dinâmica pode ser ao contrário também, O pai que faz alienação parental, falando da mãe, que a mãe não é boa, olha o que a tua mãe faz comigo. E aí ela exclui o quê? O feminino dela. E aí falar, de feminino e de masculino. Então na rede vizinha tá lá muitas críticas, quando eu fiz esse vídeo. E aí inclusive teve uma pessoa, que quando eu falei, tu precisa ter a energia do teu pai e da tua mãe, porque a mãe é o feminino, é os relacionamentos, é o teu servir. O pai é o masculino, é para ti ir para a vida, começar os teus projetos, terminar teu posicionamento, saber dizer não. A gente precisa dessa energia masculina, feminina e masculina dentro de nós.
E aí, eu até anotei para falar exatamente como a pessoa escreveu lá para mim. Ela botou assim, ó, ninguém precisa do outro para ser um ser completo. Nós somos um ser único e completo. E aí, eu super concordo com ela. A gente é um ser único, um ser completo. Só que quando eu falo que a gente precisa da energia de pai, de mãe, não é algo externo. Tá aqui dentro já. Eu tenho dentro de mim a minha energia feminina e masculina, então a frase dela faz total sentido. Eu não preciso de nada externo, tá tudo aqui, eu não preciso de ninguém. Só que enquanto eu tiver dores com a minha mãe, eu não consigo manifestar a minha energia do feminino, que é o meu emocional, que é o meu servir, que é bons relacionamentos. Se eu tenho feridas com o meu pai, a minha energia masculina, ela tá aqui, não preciso de nada externo. Só que se ela tá ferida, o meu masculino vem na agressividade, eu me sobrecarrego, eu não me permito pedir ajuda, porque pedir ajuda, relaxar é do feminino. Então, pra gente manifestar tudo isso, e se realmente a gente é um ser único e completo, só que a gente tá cheio de dor, e aí a gente precisa fazer essas harmonizações para mim vir inteiro, para mim manifestar meus potenciais. Então eu tenho a energia lá da minha criança, que é a espontaneidade, que é a leveza, que é a alegria nas pequenas coisas. Só que, de novo, se a minha criança tá ferida, que ela tá travada numa dor, num trauma lá de trás, eu não consigo me reconectar, eu não consigo manifestar essa espontaneidade, essa criatividade. Então é esse lugar que a gente precisa ir curando, porque a gente não vai encontrar nada externo, tá tudo dentro da gente. Mas a gente precisa o quê? Das informações corretas, a gente precisa fazer esse trabalho de cura. Então, quando essa mãe diz, né, ai, o que é isso, essa constelação familiar? Não posso dizer pro meu filho, ela tá na dor, ela tá na ferida, e ela não quer olhar que ela vai ter que fazer um novo posicionamento, porque ela quer que alguém chegue lá e diga, coitadinha de ti, olha o que o teu parceiro te fez. E tudo bem, a gente não tá excluindo, eu sei que é muito difícil, né, para quem tem problemas aí com o parceiro. Só que a gente precisa ampliar, né? É o teu filho que tá em jogo, tu não vai fazer pelo teu parceiro. É só questão de parar e pensar um pouquinho. O que teu filho tem a ver, né, com isso? Não foi tu que escolheu? Agora é problema teu. Teu filho não escolheu o pai, foi tu que escolheu, né, o pai para ele. Então, os ensinamentos sistêmicos vão trazendo muito esse lugar de inclusão, de harmonização. E aí algumas pessoas também perguntam, né, porque como Bert Hellinger, ele era muito ativo ali na Igreja Católica, era um missionário, as pessoas também ficam perguntando, tem a ver com religião? Não, não tem nada a ver com religião, qualquer pessoa pode fazer, de qualquer religião, mas vou falar algo aqui, meu posicionamento, gente, quer uma ferramenta para te evoluir espiritualmente? A constelação familiar, né, que são essas leis sistêmicas, é algo que vai te ajudar muito nesse processo de evolução. Não sei outra ferramenta. E olha que eu estudo muito, eu leio muito. A constelação ajuda essa evolução espiritual. Por quê? Porque talvez tu vai lá na igreja, e eu não tô julgando, tá? Só tô constatando algo. Tu vai lá na igreja, é bom, tu se sente bem, e lá a igreja ela vai dizer pra ti, tu tem que perdoar teus pais, tu tem que viver até o final da tua vida no teu casamento. Mas e o como? Tu tem que perdoar, mas a igreja te ensina o como tu faz esse processo? Não. E aqui dentro desse pensamento sistêmico, aqui eu tô falando uma partezinha, né, gente? Mas dentro dos atendimentos, de tudo, né, todos esses ensinamentos, a gente vai fazendo conduções que fica muito mais fácil a pessoa ir liberando esse perdão. Porque a gente diz até que não existe essa palavra perdão dentro desse pensamento sistêmico, por quê? Quando eu digo que eu tenho que perdoar alguém, eu tô me colocando numa postura que é superior, eu tô me achando melhor que outra pessoa. E aqui, planeta Terra, ninguém é maior ou superior que alguém. A gente tá tudo aqui
para aprender errando. Então, aquilo que o outro faz e que me machuca muito é a limitação, é a consciência limitada do outro. Por isso que a gente diz que ninguém precisa perdoar ninguém e tu também não tem que dar perdão. A gente faz, né, utiliza essa palavra para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu vou liberar perdão para o meu pai e para minha mãe. Que é o quê? É eu me liberar internamente de mágoas, de ressentimentos, o meu coração tá leve. Que é o quê? Para mim, não é para o outro. Né? E aí algumas pessoas têm objeções nesse processo de cura porque vai pensar assim, eu vou lá na Grace, vou fazer, numa sessão ela vai fazer uma harmonização de mãe comigo, eu vou falar lá o que ela vai dizer para mim falar, vou ressignificar o meu trauma, né? Pessoas que estão muito na ferida, né? E aí assim, e o que a minha mãe me fez? Eu vou falar no atendimento, falar tudo aquilo, mas ela tem que sentir, ela tem que pagar pelo que ela fez. Como que eu vou esquecer tudo que ela fez? E isso é o quê? Objeção de cura. Porque o processo que tu vai fazer não é pela tua mãe, não é pelo teu pai, não é pelo teu parceiro, não é pelo outro, é pela tua liberdade, é pela tua paz da alma. Senão tu sempre vai ficar presa a essa pessoa que te causou a dor. Então, dentro, né, desse pensamento sistêmico, a gente não gosta de usar a palavra perdão, porque ninguém é superior que ninguém. É um processo interno. E aí, o que é mais espiritual que todos esses ensinamentos que a gente tem que incluir, que a gente tem que harmonizar com o nosso sistema familiar? É o que Cristo nos pede, não é? Então, eu acho que é uma ferramenta que nos ajuda muito nesse processo, porque, de novo, as pessoas dizem, tu tem que perdoar, tu tem que manter o teu relacionamento, mas ninguém te ensina como. E é através desses ensinamentos, né, de a gente se colocar no lugar, porque que muitos casais, ainda se amando, se separam. Começa a ter conflito, porque às vezes a mulher tá como mãe, ela tá na energia masculina, ela tá toda fora do lugar e ela nem sabe. Então só quando a gente acessa uma informação, a gente vai voltando para o nosso lugar e as coisas vão se harmonizando. Quando a gente se coloca no nosso lugar, gente, é incrível. A paz que a gente tem em relação aos nossos pais, de a gente se colocar como pequeno, a gente para de se envolver na dinâmica deles. As brigas não têm mais sentido, porque quando tu se encontra para conversar, são coisas ali aleatórias, tu não tá metendo o bedelho num, nem o outro no outro, e a gente vai caminhando para esse lugar de paz e de harmonização. Então, para mim, sim, é uma ferramenta muito espiritual que não tem a ver com religião, qualquer pessoa, né, pode fazer, mas que ela nos ajuda. Conforme a gente vai limpando essa dor, a gente vai se elevando aí para esse amor mais espiritual. Certo, meus amores? Era isso que eu queria trazer, essa mensagem para vocês, né? Muitas pessoas ainda não conhecem a constelação e me perguntavam, e às vezes, em poucas palavras, é um pouco difícil, né, de explicar. Claro que tem, né, nos atendimentos todo um sentir, né, que é muito especial, de quando a gente traz esse olhar único para a pessoa. Lembrando também, gente, dia 16, segunda-feira que vem, começa a mentoria em grupo. Então, lá dentro da mentoria, vai ser uma jornada, assim, de aprofundar tudo isso aqui que eu trouxe hoje, de a gente se colocar no nosso lugar de ordem, como que a gente faz isso, né, para estar no nosso lugar no casamento, com pai, com mãe, se harmonizar com pai, com mãe, curar a nossa criança. Aí vai ter um encontro incrível de reconexão com a nossa energia feminina, sobre mentalidade próspera. Então, assim, quem quer uma evolução rápida? Olha, eu diria que assim, 2 anos tu vai chegar nesses 6 encontros e tu vai conseguir uma evolução que corresponderia aí mais ou menos 2 anos, porque vai ser algo intensivo. A gente vai ficar 2 horas, né? Eu trazendo todas essas informações, aprofundando um pouco mais, olhando para a individualidade de cada uma, e aí a gente já entra no trabalho de cura. Então vai ser assim, muito especial. Aproveitem essa oportunidade, né? Eu não sei quando que eu vou fazer de novo, então aproveitem agora
É uma jornada incrível, é para te se sentir mais segura, mais confiante, posicionada, porque quando a gente tem questões da nossa infância, a gente ainda fica num lugar de querer salvar o outro, de ser boazinha, de ser essa guerreira que tá cansada, que tá exausta e fica tudo travado. Então, só do nosso lugar a gente ganha força e leveza. Então é toda essa condução que eu vou fazer lá na mentoria Pronta para Voar, de tu se alinhar no teu lugar para te ganhar força e leveza na vida, para destravar, parar de repetir padrões de limitação do teu sistema para ti ir pro mais. E junto, como a gente faz essa jornada de cura da criança interior, tu vai se sentir confiante, tu vai se sentir amada, tu vai estar inteira no teu relacionamento. E quando a gente vem para adulta no nosso relacionamento, gente, isso faz um grande milagre, porque quando a nossa criança que está fazendo birra com o parceiro, achando que o parceiro que tem que dar o reconhecimento, o valor, isso também fica pesado para o relacionamento. Então tu precisa vir para a tua postura adulta e inteira para a relação, entendendo que tu mesma tem que te amar, tem que te aprovar, parar de ficar querendo agradar os outros e se posicionar. Então, quando a gente toma essa nova postura diante da vida, as coisas começam a mudar. Os resultados, gente, que a gente deseja alcançar, eu quero mais prosperidade, eu quero um bom relacionamento, eu quero isso, eu quero ter paz, eu quero aquilo, não vai cair do céu. A gente precisa trazer novas posturas para a nossa vida. Então, quando a gente muda o interno, o externo também se muda. Então começa na gente e termina na gente. A realidade que tu tá vivendo hoje, se tem padrões de repetição, se a vida tá travada, é algo que tu não tá olhando, que tu tá inconsciente, porque até hoje tu não acessou essa informação. Então eu desejo profundamente que hoje tenha virado algumas chaves, né? Isso, gente, é um processo. A gente entender, identificar, tô como mãe da minha mãe, tô errada aqui, tô errada aquilo. Também não tem um botãozinho que a gente muda do dia para a noite. Existe uma transformação. Então, por isso que é tão importante a terapia para a gente acelerar esse processo. Então, talvez, né, tu ir para o teu lugar talvez demoraria 2 anos, mas se tu vem para terapia 2, 3 sessões, tu consegue vir para esse lugar mais rápido, mais fácil. E aí as coisas automaticamente vão destravando na tua vida. Então, a constelação é muito esse lugar de destravar a nossa vida. Porque lembra, se eu não tô no meu lugar, vai vir bloqueio, sintoma, trava, para mim parar e olhar. Eu tenho que incluir alguém, eu tô fora do meu lugar, eu tô ocupando a cadeira de alguém, eu tô deixando que alguém faça o seu aprendizado, tô tirando o aprendizado do outro. Então a constelação é muito esse alinhamento sistêmico e espiritual para que a nossa vida ela possa fluir. Alguma dúvida? Se quiser mandar alguma perguntinha aqui também eu posso responder. Espero que vocês tenham entendido ali a dinâmica dos bonequinhos, porque essa dinâmica, gente, muda a chave. Muda a nossa vida de rota quando a gente vai para o nosso lugar, quando a gente para de se meter na dinâmica de pai, de mãe e vai inteira, né, para o nosso relacionamento. Então muda muita coisa. Então, e por isso, né, a constelação a gente diz, né, que quando a gente faz a nossa cura, a cura reverbera tanto, né, para as gerações de trás como as da frente, né? E ali vocês puderam entender, porque quando eu tô no meu lugar, a minha filha, ela também tá livre para estar no lugar dela, né? Então, quando eu rompo um padrão, a minha filha também já vai ficar mais fácil, porque ela já vai ver algo mais expansivo. Então, esse é o melhor presente que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? A nossa própria cura, porque a gente vai abrir caminho para eles. Como eu faço para sair da posição mulher do padrasto? Deixa eu pensar aqui, gente. Como eu faço para sair da posição mulher do padrasto? Gente, eu não entendi isso. Mulher do padrasto? Ou quer dizer... Esse padrasto considera teu pai, assim como eu falei, de não ser mulher do próprio pai. Eu acho que é nesse sentido que tu tá querendo dizer, do exemplo que eu falei, né, que a gente não pode estar casada com o nosso pai, e no teu caso seria o padrasto, é a mesma coisa. Entender que tu é pequena, é filha, na verdade, assim, padrasto também
não é pai. Ele tá ali assumindo um lugar, uma função, mas pai sempre é o pai biológico, tá? Então, crianças adotivas também, toda a honra à vida que chegou é o pai e a mãe biológico. Os pais adotivos, eles estão ali servindo, né? Tem gente que diz, pai e mãe é quem cria. Não, gente, claro que é lindo, né? É quem se dispôs, né, a esse ato de cuidar, de exercer essa função, só que essa vida ela só chegou pela união do pai e da mãe biológica. Então, eles que foram esse portal energético para que essa vida chegasse aqui. Então, também, quando são pais adotivos e querem excluir a história do filho, e isso vai dar um monte de problema. Então, precisa incluir, né? Os pais adotivos precisam olhar para esses pais biológicos e dar um bom lugar no coração. Eu honro a vida de vocês, né? Pelo destino pesado de vocês, por vocês não poderem ter ficado com o filho de vocês, isso me permitiu a minha alegria de hoje estar podendo ser pai desses filhos. Então é esse processo que eu falei, inclusão. Então, se eu excluo o pai biológico dessa criança, ela vai trazer sintomas, desordens, porque algo do sistema precisa ser visto. E quando eu estou excluindo esses pais, eu acho que esses pais não são bons, é como se eu dissesse que essa própria criança não fosse uma boa pessoa, porque ela é os pais, entende? Então, não dá, gente, para excluir. E a gente, assim, gostando ou não gostando, as leis estão atuando. E a gente que é profissional né, dentro das minhas formações, a gente vai vendo muitos depoimentos, muito relato, não tem como negar, gente. A gente vai estudando e quando meus clientes chegam aqui, muitas vezes eu pergunto coisas que talvez a pessoa tu adivinha, mas é que, gente, tem coisas que a gente já sabe. O que aconteceu lá atrás, quando tem uma exclusão, que sintoma que vai manifestar, aquilo já vai ficando tão lógico pra gente que não tem, gente. Essas leis, elas estão atuando, leis da vida. E de novo, né, que é mais espiritual que é isso? O que se requer da nossa evolução aqui? Incluir, né, as pessoas e não excluir. Era isso? Isso, então tá. Qualquer coisa tu me chama lá no direct, eu te explico. Tá, maravilhoso, entendi. Então acho que era isso, né? Alguma pergunta a mais, gente? Senão daí eu já vou encerrando aqui. Eu agradeço cada uma de vocês que esteve aqui, né, pleno domingo. Substituíram aí a Netflix por conhecimento, mas que coisa boa, né? Porque esse conhecimento, ele realmente liberta, foi um divisor de águas na minha vida, espero que possa ter contribuído com vocês. E também, né, quem quiser marcar o atendimento, aí a gente vai mais profundo, faz essas curas. Quem quiser entrar na mentoria, manda um direct também, tá? Ou entra ali na link da bio, no meu WhatsApp, que aí eu posso explicar um pouquinho melhor, posso explicar se a mentoria cabe para você, né? Porque tem um perfil aí de mulheres que eu quero que entre para a mentoria, que são as boazinhas, salvadora, mulher guerreira que precisa vir pro seu feminino, ficar confiante, segura de si. Então é toda essa jornada, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo, eu tô com depressão, ansiedade, daí eu indico mais o atendimento individual, né? Pra gente olhar essas questões mais específicas, tá? Então é só entrar ali no link da bio, tem o meu WhatsApp, e aí eu vou trazendo as informações para vocês, tá? Imagina, eu vou deixar salva, tá? Essa semana, aí se tu quiser pegar o comecinho da live para poder entender, tá? Gente, aproveita essa semana, porque aí depois eu vou tirar, porque daí eu tô baixando as lives tudo lá na mentoria, a gente vai ter uma plataforma, tá? O grupo vai começar segunda-feira que vem, tá? Dia 16. Então todas essas lives vão lá, que a gente tem uma plataforma, e lá na plataforma já tem algumas aulas lá de aquecimento, tem uma aula de yoga, tem o meu livro digital Deus, a Essência da Vida, e aí dia 16 a gente começa com as aulas ao vivo, a mentoria, tá? Onde eu vou trazer mais ensinamentos, aprofundar tudo que a gente viu aqui, né? Eu já fiz aí umas 4, 5 lives, já até perdi a noção. Então todos esses assuntos que eu venho trazendo nas lives
Lá a gente vai aprofundar mais ainda e aí vai trabalhar o quê? Com a cura. Porque só a gente acessar o conhecimento não nos transforma. A gente precisa ir lá no nível da nossa alma, fazer esse processo de ressignificação e de cura, porque só a gente ler alguma coisa não tira a nossa dor. Às vezes a dor tá ali impressa no corpo, né? E aí eu trabalho muito com essas constelações de cartas sistêmicas, que é todo um processo, toda uma condução de trabalhar ali para ressignificar o trauma. Então tem a minha professora que canalizou o método, né? Ela é psicóloga, então ela entende todo do mecanismo de trauma para desprogramar o trauma e aí a gente ressignificar a história. E, gente, é incrível, tá? Eu já faz um tempo que eu venho nesse processo, né, estudando, e aí trabalhando questões de pai e mãe para mim, porque eu era fora do lugar, né, eu era mãe do meu pai e da minha mãe e sempre me envolvia lá na dinâmica deles, tudo uma bagunça só, por isso que a minha vida estava toda travada. E aí a gente vai, né, devagarinho, acessando conhecimento e vindo para esse lugar, parar de ter pena de pai, de mãe, suportar, sentir o desconforto deles e entender que eles precisam fazer o processo deles também. Só que, gente, depois, o ano passado, quando eu fiz a formação e aí eu apliquei em mim, né? A gente faz 21 dias e lá eu vou liberar o áudio. Nos meus atendimentos também, eu dou para os meus clientes para fazer em casa, né? 21 dias, harmonização pai, mãe, ancestral. Gente, quando terminou os 21 dias que eu fiz essas 3 harmonizações, eu senti assim uma expansão do meu campo, algo assim incrível, porque realmente vai lá no nível da nossa alma. Ali nas harmonizações tem códigos de cura que aceleram muito esse nosso processo, porque tem muitas pessoas que elas fazem, né, a constelação e às vezes nisso que eu falei, aí a consteladora faz lá uma sessão e depois a pessoa vai para a vida dela, viu aquilo que precisava ser visto, mas não se transformou dentro. E aí, se a gente não fizer o nosso processo, que não é fácil, tá? Não é mágica, é um processo. Eu tenho as ferramentas que vai ajudar a acelerar, mas não tô dizendo que é mágica. Né? Porque às vezes tu tem aqui hoje 30, 40, 50 anos, é uma vida inteira que tu viveu numa postura e que tu vai ter que se modificar nessa postura. E aí a gente é muito leal aos nossos pais. Em algum momento tu vai ser desafiado e dizer, pai, mãe, isso aqui eu não me meto mais, isso aqui não é assunto pra mim. E às vezes a gente vai ter que ir, isso aí é assunto de grande, não é mais pra mim. Ou às vezes quando tu for lá visitar o teu pai e a tua mãe e que eles querem te colocar em dinâmica de briga de casal, tu vira a cara, mas o tempo tá feio hoje, mudou o clima, vai chover, muda o assunto. Né? Então é todo um processo, uma nova postura que a gente tem que tomar diante da vida. Então a vida requer essa nossa evolução e a gente precisa fazer esse amadurecimento, né? Essa evolução de lidar, se colocar num lugar aí de ordem. E para a gente conseguir para esse lugar de ordem, a gente precisa curar as nossas feridas internas, senão a gente não consegue. Quando a nossa criança ela tá lá ferida, machucada, a gente vai continuar numa postura salvadora. Por mais que a gente tenha consciência, eu não consigo mudar enquanto eu não curo aqui dentro. Aí eu vou atrair mais pessoas tóxicas, pessoas agressivas que vão me cutucar, porque eu tenho algo ali para desenvolver. Eu tenho que desenvolver o meu amor próprio para mim conseguir me posicionar diferente. Né? E às vezes a gente fica, meu Deus, por que isso aqui está acontecendo na minha vida? E tu que está atraindo. E às vezes tu tá tão no automático, tão numa inconsciência e não tá percebendo, né? As pessoas sempre são um convite para o nosso olhar interno, aquilo que a gente precisa curar dentro. Então, se tem padrões de repetição na tua vida, tá na hora de parar, respirar, o que eu preciso aprender com isso? E aí, gente, vou dizer, às vezes a gente olhar sozinho é difícil. Eu mesma, com todos os conhecimentos e os ensinamentos que eu tenho, teve em alguns momentos que eu tive os meus desafios e eu precisei pedir ajuda de alguém, porque é muito fácil a gente olhar, apontar os defeitos, criticar o outro, mas quando é com a gente, às vezes é difícil a gente enxergar as nossas próprias sombras, né? Então, não é porque eu sou terapeuta, mas, gente, precisa, todos nós, fazer o processo sozinho é desafiador.
É desafiador porque a gente não tem conhecimento. E eu, no meu processo, também já tive num lugar de até buscar um profissional e o profissional ter uma postura de esperar eu identificar o problema. Mas até então, né, antes de eu começar minhas formações, eu não era estudada para aquilo. E aí a pessoa esperar eu identificar se eu não estudei para isso. Então, eu aqui nos meus atendimentos, a minha postura é completamente diferente. Aquilo que eu vejo, eu informo para a pessoa, ó, aqui tá tendo uma dinâmica disfuncional, aqui tá faltando questão do teu amor próprio, tu não tá conseguindo se posicionar, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. É trabalhar, é processo, mas ao mesmo tempo é libertador, é transformador, mas a gente precisa olhar onde que tá na minha limitação. E aí se a pessoa vem aqui, por exemplo, conflito de casal, a pessoa já tá lá se brigando, eu vou esperar ela ver, enxergar qual que é o problema. Ué, mas ela já veio para mim ajudar ela a decifrar aquilo que ela não consegue ver. Então, eu já tive, assim, de buscar um profissional e ele ter a postura de eu esperar ver, e era algo que muito tempo depois eu acessei a informação e era quase impossível, porque eu sou de correr atrás, e aí eu cheguei até essa informação, mas era uma informação que a profissional precisava me dar para mim entender o meu processo. Então, tem isso também, né? Existem profissionais e profissionais, mas geralmente o profissional ele vai acelerar muito o teu processo. Certo? Acho que não veio mais nenhuma perguntinha aqui, né? Então a gente vai encerrar. Gratidão mais uma vez a presença de todo mundo. Quem chegou agora por último, tá? Eu vou deixar ainda salva ali no feed essa semana, daí vai lá, assiste o comecinho que teve bastante informação aqui bem importante que vai ajudar no processo aí de expansão de consciência de vocês, tá? Beijo grande!